Giro Metropolitano no ar para você neste sábado. Uma avaliação, estudo, reflexões sobre a região metropolitana do Recife. Sempre importante pensar nessas 14 cidades e, claro, aquilo que elas refletem também para o estado, para a região Nordeste e para o país. E hoje, na pauta do Giro Metropolitano, nós temos o sociólogo Maurício Garcia, ele que está sempre com a gente no Passando a Limpo, participa muito também dos programas da Rádio Jornal. Prazer tê-lo aqui com a gente no Sistema Jornal do Comércio. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês também, para a gente debater, conversar, falar sobre políticas públicas, sobre a situação da população. Isso é muito importante, é muito urgente. E esses dados que foram divulgados, que a gente vai tratar aqui também, como esse índice de progresso social, é algo que a gente tem que ter em mente sempre e conversar sobre isso. E aí nós já falamos, professor, vou lhe chamar de professor, claro, com todo o respeito aqui, por todo o estudo, professor Maurício, sociólogo, que também faz muitas pesquisas inclusive eleitorais, então é importante nesse cenário. A gente já recebeu aqui nesse espaço muitos prefeitos e algumas prefeitas, eu digo algumas porque são poucas mulheres, não é? Infelizmente. E esses gestores da região metropolitana, analisando, por exemplo, as suas dificuldades, a renda, as dificuldades de pagar, às vezes, o funcionalismo, de você conseguir diversificar esse entorno de geração de emprego. Então, a região metropolitana, ela tem diferenças como em todos os estados. Por exemplo, você pega o Recife, vai ter uma realidade financeira muito diferente de Araçoiaba, que é uma cidade com 20 mil habitantes e que está dentro da região metropolitana. Só que alguns itens com dificuldades, eles se repetem, como, por exemplo, na saúde, na moradia, na garantia do emprego. E aí temos que fazer essa análise macro. O professor já falou, mas a gente vai aqui ampliar logo mais o Índice de Progresso Social, que é uma pesquisa IPS Brasil de 2025. Eu já vou dar um spoiler aqui para você. Pernambuco está fora do top 10 em qualidade de vida no Nordeste. E a gente vai falar, claro, da região metropolitana, mas do estado também. Quando a gente olha a região metropolitana do Recife, comparando com outras capitais do Nordeste, essa realidade é preocupante? É muito preocupante, né? A gente vê uma situação muito desvantajosa com relação às outras capitais, né? E isso sem contar com o do Brasil como um todo, né? A gente só está restringindo aqui a nossa região. Então, é uma preocupação, é algo que precisa ter muito cuidado, muito carinho, muita atenção por parte do poder público, estadual e também federal. O municipal já corre atrás naturalmente, porque ele precisa dessas verbas, dessas ações para dar conta das demandas. E a gente tem, como você estava falando na introdução, existem as capitais com seus problemas, e todas elas têm muitos problemas, mas as regiões metropolitanas, que são aqueles municípios que ficam em volta das capitais, né, aqueles que acabam fazendo aquela borda em volta da capital, as situações são piores ainda, geralmente são piores ainda, e é porque a população que trabalha nas capitais tem como seu dormitório, reside geralmente nessas regiões metropolitanas. E tem a questão não só do transporte em si, mas obviamente todos os outros problemas de saúde, educação, infraestrutura, né, saneamento básico. Então são regiões que requerem, precisam, necessitam de um cuidado maior ainda do que as próprias capitais. Porque as próprias capitais, por serem capitais, tem um rendimento maior, gera uma riqueza maior, tem um capital maior ali para sobreviverem, mas a população que mora do entorno, e essa é uma característica bem brasileira, né? Os mais pobres em países europeus, principalmente nos Estados Unidos, os mais pobres moram no centro, e quem é rico que vai morar mais longe, né? Para ter mais paz, mas você consegue e tem recurso para fazer esse transporte dessas regiões mais distantes, mais tranquilas para a capital. Aqui não, aqui adensa-se muito esse entorno e com uma pobreza muito grande. Então é preciso um cuidado, uma atenção muito forte. Bom, e aí a gente tem 14 municípios na região metropolitana. O Índice de Progresso Social, o IPS Brasil, ele pesquisou os 184 municípios, né? Pernambucanos mais Fernando de Noronha, assim como pesquisou todo o Brasil. Você pode colocar lá no site, depois a gente vai dizer o passo a passo, pode colocar outras cidades, outras capitais, outros pontos para você averiguar. Mas eu queria começar aqui pelo Recife, professor, porque Recife, ele aparece em 4º lugar em desenvolvimento no estado, somando 185, são 184 mais Fernando de Noronha. No entanto, ele tem diversos itens que são classificados na categoria de cor vermelha, que significa relativamente fraco. Como, por exemplo, moradia. Quando você entra na moradia, o estudo mostra uma deficiência
enorme em domicílios com iluminação elétrica adequada. Pode ser instalação irregular, pode ser a falta de energia elétrica, pode ser até aqueles artifícios que por vezes a população usa porque não consegue pagar a conta, não é? E busca. Os macacos. Justamente. Como, por exemplo, famílias em situação de rua, violência contra mulheres, assassinatos, mortes por acidentes de transporte. Uma realidade hoje também muito provocada, impulsionada pelo transporte via moto de aplicativo. Quando a gente olha Recife, 4º lugar no estado, com esses números, o senhor acha que Recife tá bom, tá bem, tá indo bem, tá bem na fita? Não há como, não há como. Eu acho até que a tônica desse documento que foi lançado, desse estudo, ela acho que tentou mexer um pouco até com o brio do pernambucano, que com razão, tem muito orgulho da sua cultura, da sua história, né? Mas tentou mexer no brio no sentido de colocar os 10 municípios da região Nordeste melhor colocados, e não tem nenhum de Pernambuco. Nem Recife, né? Então, aí mostra que, de fato, a gente está atrás. E, acho que mais ainda para mexer um pouco com essa autoestima do pernambucano, a Paraíba é um dos estados que mais tem. Então, a Paraíba, que sempre foi vista como um irmão, um vizinho aqui, menor, menos próspero, menos desenvolvido, está nos mostrando que várias coisas positivas podem ser feitas, e não é ter mais dinheiro, né? Porque a gente sabe que o PIB, a arrecadação de Pernambuco é maior que a da Paraíba. Isso é uma questão econômica, a gente está tratando aqui de questão social. É saber ter criatividade, ter boa intenção de fazer com que tenha algo bom que possa ter retorno para a população. Então, é uma questão de ter vontade política. Essa é a grande chave. Tendo vontade política de se resolver as coisas, claro, é difícil, é complicado, depende... Por exemplo, até em números de deputados federais para conseguir verba em Brasília, tudo é bem menor da Paraíba do que comparado com... A população é menor, mas, e eles até têm mais municípios. É uma curiosidade, o estado da Paraíba tem mais municípios do que o estado de Pernambuco, né? Mas essa é uma questão daí de uma divisão geográfica, administrativa que se tem lá. Mas é preciso mexer com esse brio para que, de fato, o poder público pernambucano, principalmente o estadual, mas também os municipais, mas para que possa fazer alguma coisa de melhorar. A gente percebe, claro, que cada governo que entra tem essa intenção, busca isso, mas efetivamente isso não está ocorrendo de uma maneira ou numa velocidade suficiente para correr atrás do tempo perdido de tantas décadas de negligência. Bom, e esse top 10, o sociólogo Maurício Garcia está com a gente, esse top 10 ele tem, você falou que a Paraíba está lá liderando, pois é, são 4 cidades da Paraíba no top 10, incluindo Campina Grande em primeiro lugar, João Pessoa está na 2ª colocação, então a capital fica em 2º lugar, e já que falamos dessa questão geográfica, as capitais mais próximas do Brasil, Recife e João Pessoa. As que estão mais próximas, você vai com muita facilidade, volta rapidamente também. Tá tão difícil chegar atravessar essa rodovia e chegar aqui, o que eles fazem lá. E eu acho até que esse paralelo que você fez é interessante até para a gente mostrar o que é isso, porque a gente sabe que a Fiat, né, a Stellantis está em território pernambucano, mas o que se fala, não sei se é lenda, mas se é lenda também teve uma questão que para ser criada dessa forma, de que todos os executivos da Fiat, da Stellantis, ou da Jeep, que trabalham na unidade daqui de Goiânia, moram na Paraíba, moram em João Pessoa ou do lado de lá da divisa dos dois estados. Então isso mostra o quanto que aqui é complicado de fato. E a gente sabe, quando a gente por acaso precisa ir para João Pessoa, o tempo que a gente perde para passar nesse período ali, naquele trecho onde a cidade engoliu a estrada, a BR. E aí é complicado, e o trânsito é difícil, é mal planejado, assim, não foi planejado, né? Então tá de uma forma assim, a estrada já corria lá e as pessoas passaram a morar lá e atravancar o trânsito. E é ruim de fato, e daí tem congestionamentos, atrasa, é um empecilho para o desenvolvimento de Pernambuco. Sim. Né? Então, tudo isso não foi pensado, não foi planejado, o poder público pouco deu atenção para isso nas últimas décadas, e a gente está nessa situação hoje, né? E a Paraíba, mais leve, mais solta, tem conseguido fazer coisas novas para atender e para devolver para a população benefícios não só econômicos e desenvolvimentos econômicos que também estão ocorrendo. A Paraíba foi o estado do Nordeste que teve o maior crescimento do PIB no ano passado, mas também social, como esse índice aqui tem apontado, houve um crescimento, uma melhora da situação social
da população do estado da Paraíba e de outros municípios também do Nordeste. E Pernambuco não está nem entre os 10. Nem entre os 10. Isso é que deixa chateado. E impressiona mesmo, né? Quando a gente vê o bairrismo... Bom, eu não nasci aqui, professor também não. Mas a gente vê... A gente também é bairrista já. E a gente foi... Olha a lista procurando alguma cidade pernambucana e não encontra. Então isso frustra também e preocupa porque queremos um ambiente melhor de vida para todos. E aí quando se coloca, professor, o senhor falou da questão da estrada, esse deslocamento, Goiânia com a fábrica, que é importante também para o PIB pernambucano, mas não está entregando em moradia, é o que se fala de fato. Mas ao mesmo tempo, o aeroporto do Recife aparece como um polo regional do Nordeste, só que as pessoas param e vão para outros lugares. Sim. Não é? A gente escuta falar de tantos investimentos. Realmente é um local que aos olhos salta a modernização. Quem frequenta o aeroporto tem visto isso nos últimos tempos. De fato, algumas obras, melhorias têm acontecido. Eu já conheci, por exemplo, professor, o aeroporto de Salvador, na Bahia. Fiquei um tanto impressionada. Achei que seria muito maior. Já estive em outros pontos. O senhor também já deve ter conhecido outros locais aqui na região Nordeste. Mas por que isso? Por que ser um local de passagem? Não ser um local onde, de fato, as pessoas vão conviver? E aí tem alguns pontos sociais para a gente colocar. As pessoas em situação de rua, que por vezes é um número que assusta, volumoso, que assusta o turista e que está incluído, inclusive aqui no estudo, entre a classificação relativamente fraca para o Recife, que é de cuidado com essa população, que é a população em situação de rua, e mais... questões que viram, por vezes, um cenário nacional que é do Tubarão, que afasta também o turista do Recife, que impacta a economia. O Tubarão tem uma questão simbólica muito forte, mas ele escancara o que é isso, né? Assim, fora de Pernambuco e aqui dentro também, quando a gente fala de turismo. Outro dia eu passei a noite num hotel aqui de Recife, cheguei muito tarde de madrugada no aeroporto, não tava, porque eu moro em aldeia, para ir até a aldeia, eu falei assim, não, eu tô cansado, eu vou dormir por aqui. Daí fui para um hotel do lado do aeroporto, fui dormir lá. Quando eu tava chegando lá para fazer o check-in, tinha um turista perguntando se ele poderia ir na praia. Daí o próprio atendente do hotel falou assim, não, é muito perigoso. Além de não entre na praia, assim, desestimulando tudo. E falando assim, não, e até é perigoso, violência, você pode ser assaltado, não sei o quê. Sim, totalmente contra, né, com um contrassenso do que se poderia fazer. Turista, a gente poderia chegou, quer conhecer, né? A Praia de Boa Viagem, graças à história e principalmente às músicas de Alceu Valença, todo mundo gosta, conhece, tem vontade de conhecer, mas essa coisa do Tubarão tomou uma dimensão tão grande que não pode... Claro, uma questão de segurança, tem problemas, mas algo poderia ter sido feito, encaminhado, e a coisa fica e vai andando. E é uma pena. Para a cidade do Recife, em termos de turismo mais familiar, não tem turismo de negócios, né? Vem para cá para ter um congresso médico, para ter uma reunião no Porto Digital, para encontrar... Para isso, de fato, tem, e é isso que faz a economia também de Recife funcionar, o aeroporto. Mas... de viagem, as pessoas descem aqui e já vão diretamente para Porto de Galinhas, né? Então a cidade de Recife tá lá esperando. Perde muito com isso. Então é algo que precisa ser feito e a gente está meio que olhando assim, não é normal, sempre foi assim. Então, só que não foi sempre essa coisa do Tubarão, por exemplo. E como trabalhar com isso, não é? A gente acaba falando, eu digo a gente, sociedade, toca nesse ponto, nesse tema que é tão crucial e importante para o turismo e para a economia, quando acontece um incidente com o tubarão. Aí a imprensa, por vezes, pressiona, pergunta o que está sendo feito, quais são as políticas, depois disso não se fala mais. Não é porque não acontece que os animais marinhos não estejam lá presentes, então precisa-se ter monitoramento. No que se avançou nesses últimos tempos? Não se sabe, não é? Sim. E aí outro ponto também que é importante quando a gente pensa nessa estrutura do Recife é entender das obras que estão sendo feitas, e aí sim, vamos aqui fazer um registro, por exemplo, da Orla. Por que eu estou falando da Orla? Porque a gente está comparando aqui essa capital com outras capitais do Nordeste também. Quem conhece Maceió já pode imaginar um pouco do que eu estou falando. Você conheceu uma orla de Maceió, de João Pessoa, vai muito além de fazer banheiros novos, muito além de fazer um alargamento dessa orla. É fazer com que as pessoas estejam presentes, ocupando aquele espaço com iluminação pública, com segurança. Só que são problemas, professor, que se estendem para as outras cidades. Jaboatão, Olinda, aí a gente pode entrar em engorda de praia. Nossa, são tantas pautas. Será que isso está mesmo presente nos discursos dos prefeitos da região metropolitana? O senhor percebe isso hoje, que existe esta preocupação, entender que o litoral é de fato um atrativo potencial para dinamizar a economia dessa região?
A gente tem visto aqui em Recife esse investimento que está sendo feito agora, né, nesse momento pela prefeitura, de requalificação da orla. É importantíssimo e tem que continuar feito, e está de parabéns, de fato, pelo que tem sido feito. Necessário, é fundamental. Mas em outros municípios a gente não vê com essa intensidade tão grande. Não sei exatamente, por exemplo, como é que está tanto em Olinda quanto em Jaboatão. Tenho ido pouco a essas duas cidades, que são outras... essa continuidade da praia, né, de Boa Viagem, da praia aqui do Recife. Mas é necessário, é preciso isso, não tenha dúvidas. Olinda, o grande chamariz e o foco de Olinda, de fato, é a questão cultural, principalmente voltada para o carnaval. É importantíssimo, tem que continuar e está certo nisso. Mas também a questão da orla de Olinda é prejudicada. A gente sabe das dificuldades, até pelo desenho ali dela, né? Ela é complicada. Então, mas o tubarão atrapalha demais também. Porque Olinda também é um foco. Eu lembro já de estar aqui e ver acidentes ali. Assim como em Jaboatão, na altura da Igrejinha de Piedade. Isso. São pontos críticos. Então é um problema. Isso trava, de fato, a qualidade de vida. Mas a gente tem que também ver outras questões em termos de qualidade de vida, do quanto que essas prefeituras estão preocupadas com saúde, educação. Isso. Né? Porque isso tem uma consequência que é o que a gente geralmente fala que interessa aos políticos, é a questão eleitoral. Né? Então, e está claro que vale a pena sim investir nessas questões sociais, dando melhorias e condições de melhorias concretas para as pessoas, para que quer ganhar politicamente com isso, é o preço das coisas, né? Que quem trabalha bem é reconhecido, quem trabalha bem ganha mais, tem mais clientes, isso em qualquer atividade. Então, pro político, se ele trabalha bem, se ele faz uma boa administração, se ele vai ter mais voto depois, é uma consequência direta disso também. É uma relação natural que a gente tem que respeitar e é assim, né? Então, não é porque ele só faz isso para ganhar voto. Não, ele faz isso, mas ele está ajudando a vida de uma série de pessoas. Isso que a gente também tem que desmistificar um pouquinho. Ele está fazendo uma coisa errada. Não tá. A consequência de um bom trabalho é um reconhecimento. Né? Isso também é ver a política sempre como algo ruim na vida, né? Como se os interesses estivessem sempre em primeiro lugar. Não pode até estar não em primeiro lugar, mas está junto, claro, né? Isso é uma consequência. Não tem quem trabalha, assim, a gente não tem aquela ideia de quem trabalha muito enriquece, né? É uma coisa assim, é quase com consequência natural. No fundo, qual que é o enriquecimento do político, de quem está no jogo eleitoral? É ter voto. É ter pessoas que gostam dele, é sempre almejar por algo mais, assim como qualquer trabalhador que trabalha na iniciativa privada também, ele hoje entra como atendente, ele quer ser supervisor, depois ele quer ser gerente, ele vai querer subir na vida também, isso é normal, completamente justificável e legítimo. E né? Não é um crime. Não é crime, né? Desde que também exista um retorno positivo para a população, da né? função principal dele. Perfeito. Qual que é o de administrador público? O que faz? Cuida, tem a gestão pública, cuida bem do dinheiro público, investe bem para que a população, esse é o papel dele, que a população tenha bons frutos daquilo. É a qualidade do investimento, né, do dinheiro público que nós temos falado tanto aqui na Rádio Jornal, inclusive ultimamente. Bom, a gente falou um tanto do Recife, mas tem Jaboatão, tem Olinda, tem Paulista, tem Camaragibe, tem Capri, Santo Agostinho, tem 14 cidades. Tem Moreno, tem Ipoh. Não isso, temos que falar todos aqui, senão o pessoal vai achar que está sendo preterido. As pessoas, por vezes, professor, dizem o seguinte: a imprensa só gosta daquilo que é ruim, vocês focam nas notícias ruins, vocês gostam da tragédia. É claro que, por vezes, isso é o que mais chama atenção, é o que, obviamente, mais dá audiência, dá mais clique, porque as pessoas, o ser humano, ele gosta de ver isso. O senhor é sociólogo, pode falar melhor que eu. O problema não é na imprensa necessariamente. A imprensa faz o que o é um agendamento. Né? Ele só reflete o que as pessoas estão querendo, de fato. Pronto. Se as pessoas não quisessem aquilo, não se falava daquilo. Né? Justamente. Então... Bom, já que fizemos uma defesa agora da imprensa, aí nós queremos... O que eu quero dizer com tudo isso, professor, que nós também queremos falar daquilo que é destaque, do que pode estar dando certo e o que é positivo. Quando a gente olha a partir dessa pesquisa, que é o Índice de Progresso Social, IPS Brasil, dados recentes, divulgados recentemente, de 2025, tem destaque bom? Tem destaque positivo? Tem alguns dados que até surpreendem até certo ponto a gente, porque saem de um senso comum que a gente acha que vai ter. E, aliás, só abrindo um parênteses para falar um pouco disso, a gente também, pelos trabalhos do LEAD, que eu tenho feito com a equipe de lá de um comitê de competitividade,
Aí já é uma questão mais econômica, né, mais do ponto de vista empresarial, e a gente está para divulgar uma pesquisa nas próximas semanas agora sobre um ranking também dos municípios pernambucanos em termos de competitividade. E tem chamado a atenção em alguns momentos de que municípios que a gente, em princípio, não esperaria que tivessem um bom desempenho, por exemplo, nesse caso empresarial, que eles oferecessem um ambiente de negócios positivos para o desenvolvimento econômico. Ninguém pensou nele, mas de fato ele está prontinho ali, ele tem uma localização boa, ele tem transporte, ele tem energia, e pode crescer muito. E isso, nesse estudo é legal, porque daí, obviamente, chama atenção para esses municípios, para que os empresários invistam nesses municípios e possam gerar emprego, renda e desenvolvimento para esses municípios. Então, é um outro tipo de estudo aí do ponto de vista mais econômico, que vai ser interessante de ver. Claro. Aqui a gente está vendo do lado do ponto de vista social. Então, e também tem algumas surpresas. Por exemplo, nesse ranking que foi apresentado, por exemplo, ele é dividido em 3 grandes blocos, né? A questão de necessidades básicas, a questão de bem-estar da população e oportunidades. E na questão de necessidades básicas, o município que está em melhor condição dentro da região metropolitana é Paulista. Paulista. Seguido por Abreu e Lima. Paulista, parênteses, uma cidade que sofreu um grande aumento habitacional nos últimos anos. Sim. Muitos habitacionais, muitos prédios novos, as pessoas saindo do Recife, saindo de Olinda para ir morar em Paulista. Conhecemos muitas pessoas, né? Todo mundo conhece alguém. Sim. Então, e talvez esse novo boom imobiliário possa estar dentro de uma novidade, de ações novas nesse setor imobiliário, possa já oferecer para as pessoas água, luz, saneamento melhor do que outras cidades. Então, porque são coisas novas, claro. são empreendimentos novos. Então, o fato de Paulista ter virado esse polo do mercado da construção civil pode, então, nesse aspecto de necessidades básicas, estar dando para parte da população um nível de atendimento desses requisitos básicos melhor do que os seus vizinhos, né? Então, o destaque positivo nessa questão é a questão de Paulista, desse ranking de necessidades básicas, e também a vizinha ali, Abreu e Lima, que também, não sei, é que a gente, como não é especialista também desta questão habitacional, Sim. mas tem alguma razão específica de ter esse destaque para Abreu e Lima. E Recife, como capital, vem só em 3º lugar, comparando nesse aspecto. Igaraçu está em 4º e Itapissuma em 5º. Então, de fato, foge daquilo que a gente podia esperar dos mais ricos, né? Como Jaboatão, como Olinda, que estão no patamar. Olinda, inclusive, está em penúltimo lugar dentre os municípios da região metropolitana nesse ranking de necessidades básicas. E daí, por outro lado, também é algo que a gente, infelizmente, sabe, para quem conhece Olinda, quem passa por Olinda, quem conhece pessoas que moram em Olinda, a gente sabe que, infelizmente, essa questão de necessidades básicas de Olinda não são tão bem atendidas. Olinda tem um déficit muito grande na questão social de coisas básicas. A gente está falando de água, de energia elétrica, de esgoto na porta de casa. Exatamente, de transporte de educação, de saúde. De saúde mal ofertada. Então, é uma pena que um município tão... E daí também, até pelo que a gente estava falando agora há pouco, do ponto de vista cultural tão conhecida, tão importante, né? O berço da cultura. Pernambuco nasceu em Recife. Né? Em Olinda, desculpa. Olinda é mais antiga do que Recife. Então, e está numa situação dessa em questões, necessidades básicas, né? E dentro da região metropolitana, claro, mas está em penúltimo lugar, ela só perde para Camaragibe. Que também, aí já é um outro problema que também deve ser levado em consideração, mas as duas estão empatadas e num patamar assim muito mais baixo do que as demais. Diferença grande. Agora, quando nós falamos de Olinda, e eu gosto sempre de falar isso, diz respeito à questão demográfica mesmo, porque Olinda é uma das cidades do Brasil com maior esgotamento, superfaturada, vou dizer assim, na questão demográfica, porque você tem muitas pessoas morando num pequeno espaço. Olinda tem 42 quilômetros quadrados. Sim. Se avalia o Recife, mais de 200 quilômetros quadrados. Claro, estamos falando da capital, ok. Mas Olinda está inchada. As pessoas, por vezes, saem de Olinda ou trabalham no Recife porque as empresas não têm até um espaço adequado, não conseguem fazer um polo logístico como Jaboatão tem. Você não consegue, tem dificuldade de atrair as empresas. Jaboatão tem um território muito maior, né? Jaboatão tem um território imenso. Inclusive, tem uma zona rural que está sendo desenvolvida agora com projetos bastante interessantes que merecem um olhar. Mas, voltando para essa questão
questão, de fato, da moradia, que Paulista destacou. Paulista pode ter Sim. ampliado, nós falamos sobre isso. Olinda pode estar sofrendo por conta disso, porque falta espaço? O que o senhor acha? Pode ser, tem um adensamento muito grande da população, isso com certeza, com certeza. O problema é conseguir uma forma de fazer com que os que estão lá já possam ter um mínimo de condição básica. E a gente sabe também que, principalmente nesse período de inverno, qualquer chuva em Olinda alaga a cidade toda. Tem um problema também dos canais, de uma questão geográfica. Aliás, toda essa a região metropolitana do Recife, principalmente a capital, tem esse problema geográfico, né? Então a gente tem que levar também isso em consideração, mas isso é um problema que é histórico. O Recife e Olinda já nasceram nessas condições, né? Então é algo que deveria ter tido mais tempo para ser adaptado. Eu sempre faço um paralelo de uma história de Santos com Recife. São duas cidades litorâneas, Santos em São Paulo e Recife aqui, são muito parecidas geograficamente. Também Santos é cortado por canais, por uma série de canais. Aliás, o planejamento de saneamento básico foi feito pela mesma pessoa, mesmo engenheiro responsável. Por isso, se não me engano, Capistrano... Tanto de Santos quanto Tanto no de Recife. Santos, e na mesma época. Ele fez o mesmo projeto, muito parecido com os dois. Tanto que eu conheço bem as duas cidades e quando eu ando... Tem hora que parece que está no mesmo lugar andando. Elas são muito parecidas nesse aspecto. Só que Santos hoje tem 100% de água e esgoto. A coisa andou. Foi feito de fato. E a gente vê que Recife está longe disso, infelizmente. Então, claro, tem questões históricas, sociais, né, que explicam, regionais, que explicam isso, mas teríamos condições hoje de ter Recife numa outra postura, caso o poder público tivesse investido, olhado e priorizado esse tipo de ação. Infelizmente, claro, a gente tem que correr agora atrás do tempo perdido. Nunca é tempo para deixar disso para trás, mas é importante que a gente ressalte e dados como esse servem para alertar. Olha, estamos perdendo. E até como voltando ao que a gente falou agora há pouco, essa coisa de mexer com orgulho, de falar assim, olha, vamos correr atrás porque a Paraíba está passando, né? A gente está meio que parado e a Paraíba está passando. E não era para eles estarem passando, porque a gente tem uma história maior, a gente tem um PIB maior, a gente tem mais dinheiro, mais desenvolvimento, mais estrutura para isso, mas a gente não está usando isso de uma forma concreta para dar condições para a população de vida melhor. E é uma expectativa enorme agora, porque quando você entra nesse assunto de esgotamento, de tratamento de água, entrega da água e entrega também do tratamento de esgoto, tem a universalização para cumprir, tem data, não sei se o Brasil vai conseguir, se as cidades aqui do estado vão conseguir fazer isso, mas a Compesa está no processo, inclusive de fazer uma concessão do seu trabalho de distribuição. É uma concessão parcial da companhia. Recentemente, professor, saiu um estudo do Trata Brasil, que é um grupo, um órgão, uma ONG, que cuida só disso, de saneamento, de água, abastecimento, impacto no trabalho, impacto na saúde, na vida das pessoas, e colocou Recife e outras 3 cidades da região metropolitana, mas Recife, Olinda e Jaboatão estão entre elas, entre as piores do Brasil. Aí nesse ranking aparece entre as piores do Brasil em entrega de tratamento de esgoto. Sim. Quando você questiona o poder público diz, porque nós fizemos isso, a responsabilidade é do Estado, é da Compesa. Tudo bem, quem faz o tratamento, quem deveria fazer essa entrega é a Companhia Estadual de Saneamento, a Compesa. Mas esse diálogo, por vezes, parece que não existe. O Estado dialogando com as prefeituras, o Estado dialogando com o Recife, o Estado dialoga mais com Olinda e com Jaboatão, por óbvio, porque são parceiros, prefeitos mais parceiros, mais próximos da governadora Raquel Lira. Mas se isso acontecer, e quando isso acontece, professor, de um distanciamento em que os interesses da população ficam de lado, a gente não precisa nem avaliar aqui que é um prejuízo, porque é muito prejuízo. Sim. Não, é assustador essa questão principalmente do abastecimento e tratamento de água. Isso. É uma coisa de você saber que tem pessoas que estão nos ouvindo hoje, que vivem um cotidiano de que durante os 7 dias da semana, 5 você não tem água na torneira. Assim, é uma coisa inconcebível, né? E isso parece uma coisa comum. Não, mas sempre o poder público fala, não, mas estamos pensando, não, estamos esperando. É sempre estamos, só que não estão, né? De fato, não tem água na torneira, não tem o saneamento, não tem para onde jogar, e isso daí também tem consequências depois ambientais, para isso também. A gente sabe de saúde, depois de uma série de outras coisas, e
E sim, vai se levando, vai se empurrando com a barriga até onde dá, né? E a população que está lá na ponta e que tá sem forças e está sem condições de lutar, vai aceitando. O pior é que, infelizmente, a gente percebe que daí a população, isso não acontece só aqui, acontece no Brasil todo, acaba se acostumando com aquela letargia e normaliza aquilo de não ter, como se fosse... Mas é assim mesmo, eu não vou conseguir. E daí não busca. E isso contradiz um pouco um sentimento que a gente tem hoje de mudança até de mentalidade, e até usando uma linguagem que os coachings estão usando, que é isso que está na moda também, por conta dessa coisa de rede social, né? Esse mindset, essa coisa assim. A gente vive na escassez e acostuma com aquilo, né? Então, a gente poderia até aproveitar essa tendência de tentar mudar, essa coisa de pensar positivo, essa teologia até da prosperidade, para a gente próprio, nesse sentido de saber procurar, de buscar, de cobrar, de querer ter uma coisa melhor, porque e daí isso fica só num campo político ou num recorte só religioso de algumas coisas, por uma coisa só para pagar a conta, não, só para mim comprar aquele negócio que eu quero, não, só para mim mudar mas da vida de qualidade como um todo não se busca isso, né? Se isso tem alguma coisa válida, positiva, então que use para isso, para que a gente possa ter como cidadão uma vida melhor, mais digna, mais condizente com o que a gente merece, pelos impostos até que a gente paga. É qualidade de vida. A gente e merece, mais uma vez, né? e novamente voltando àquilo que a gente já falava, qualidade da aplicação do recurso vai trazer qualidade de vida, aumenta a qualidade de vida para a população. Tem um outro ponto aqui que chamou muita atenção, quando eu estava observando, professor, os dados aqui do Índice de Progresso Social, que é o seguinte: das 14 cidades aqui da região metropolitana, apenas três não aparecem com dificuldade, com grau relativamente fraco em cobertura vacinal da poliomielite. Apenas 3 não aparecem. De resto, 14 têm essa dificuldade. Quais são as que não aparecem, Natália? Araçoiaba, uma cidade menor, perspectiva diferente. A cobertura, claro, existe provavelmente uma facilidade maior de se fazer. Moreno e São Lourenço da Mata. São as 3 cidades que não têm essa dificuldade apontada no estudo. As demais, Recife, Jaboatão, Olinda, Paulista, Cabo Santo Agostinho, Camaragibe, Itapissuma, Ilha de Itamaracá, apresentam a mesma questão: cobertura vacinal para poliomielite baixa. Nesse momento eu fico pensando, está faltando mais campanhas, está faltando dialogar mais com essa população, está faltando as prefeituras, o próprio governo do estado comprar também isso. O Brasil é um país que já foi considerado livre da poliomielite, agora a reintrodução dessa doença, que é gravíssima, que tem danos gravíssimos às crianças. Essa semana, inclusive, professora, aproveitando, saiu um estudo falando do Brasil com índices negativos na vacinação. Por que retrocedemos e por que não conseguimos avançar e entender que a vacina é importante? Essa questão da vacinação é algo que me pega muito. Eu sou de uma geração anterior à sua, com certeza, em que essa coisa, o Dia Nacional de Vacinação, é uma coisa até pré-Zé Gotinha. O Zé Gotinha depois foi algo que foi construído dentro desse sistema, mas era uma coisa que mobilizava de fato o país inteiro, e era algo ainda no tempo da ditadura militar, né, onde o governo, acertadamente nesse aspecto, impunha isso e que fazia com que todo mundo se mobilizasse para vacinar as crianças contra a polio. E era assim, e todo mundo sabia, era em agosto, era o grande dia de fazer isso, todo mundo. Hoje ninguém sabe. Quando foi o último dia de não tem, a gente não sabe. Inclusive o Ministério da Saúde mudou o formato Zé Outro Gotinha dia eu vi que tinha sido o dia, e eu lembro que eu mandei para o Igor, que trabalha aqui no Passando a Limpo. Eu falei: Igor, você está sabendo que ontem foi o Dia Nacional de Vacinação? Ele falou: não estou sabendo. Assim, a gente que trabalha aqui, né, que fala com isso, não sabíamos, e de fato tinha sido, e é uma coisa assim que se perdeu total. Criou a coisa do Zé Gotinha, bonitinho, fofinho e tal, teve a sua função, mas isso não foi atualizado, né? Hoje ninguém mais lembra quando é, e quando ocorre, quando não ocorre. Então, e é um problemaço para o governo para poder divulgar isso. E daí, outro dia até a gente, no Passando a Limpo, entrevistou o ministro Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, falou disso. Ele falou: não, é porque o governo Bolsonaro acabou com a saúde. Não é isso. Não adianta. Já são 3 anos a atual gestão. Esse tipo de coisa não é. Porque também não foi só do tempo do Bolsonaro. Antes dele já estava assim. Isso vem perdendo a força nas últimas décadas, né? E essa questão vacinal deixou de ser. As pessoas não têm mais saco, não sabem quando que é, não tem medo mais daquele problema, aquela questão da poliomielite.
deixou de dar um medo nas pessoas, né? Isso também tem a questão, a mesma coisa, se faz o paralelo da questão de cuidados com a AIDS, por exemplo, não se vê, mas eu sou de uma geração que eu vi explodir aquela questão da AIDS nos anos 80, eu era adolescente e só se falava disso, tinha um medo de se pegar AIDS. Hoje em dia ninguém mais tem, ninguém se cuida e não há nenhum tipo de precaução com relação a isso, e todo mundo perde, porque a sociedade perde, claro, não só a saúde de cada um que fica contaminado com isso, mas também a sociedade como um todo perde, porque tá. Então, e essa questão da vacinação, aí tem uma outra questão também que infelizmente a gente vê hoje, principalmente por conta das redes sociais, da disseminação de fake news, e que vacinação é prejudicial, que se implanta um chip que faz não sei o quê. Daí vem essas teorias da conspiração falaciosas e dando medo nas pessoas de vacinarem os seus filhos, e daí as pessoas não vacinam. Assim, a consequência é essa, são os números baixos. E daí a doença volta, né? E traz doença o quê? Doença que mata, doença que deixa as crianças aleijadas. Eu tenho amigos mais antigos que tiveram pólio lá atrás e que, assim, tem problemas de locomoção, não andam direito, por conta de um problema, de uma deficiência lá atrás, né? Então, para que fazer isso, né? É a vida de uma pessoa que durante toda a sua vida vai sofrer por conta daquela deficiência que poderia ter sido evitada, né? E então essa concepção, essa conscientização da importância da vacinação e infelizmente os dados estão aí, então claramente estão mostrando que quanto maior a cidade, em termos de riqueza, de desenvolvimento, menor a preocupação com uma questão que a gente achava que era básica, que é vacinar as crianças. Ponto fundamental, bom que é levantado também no estudo e que a gente pode ampliar aqui. Precisamos aqui, professor, destacar também uma das cidades mais movimentadas quando se trata de turismo, Ipojuca, que tem pontos incríveis em se tratando de natureza, como Porto de Galinhas, Muro Alto, inclusive com uma especulação imobiliária enorme. Mas Ipojuca, há quantas anda neste estudo no Índice de Progresso Social, professor? Infelizmente, Ipojuca não está numa situação muito positiva dentro desse ranking, né? Ela está em 10º lugar dentro da região metropolitana. São 14, ela está em 10º em termos desse índice de qualidade social. O que não era de se esperar de uma cidade que tem um potencial turístico tão forte, tão grande e que explora, não é só um potencial, aquela coisa de que tem potencial, mas não explodiu ainda. Explodiu sim, Porto de Galinhas é o grande destino do turismo em Pernambuco hoje, e tem o Porto de Suape, né? Então, em termos financeiros, de arrecadação, de impostos que circulam dentro de Ipojuca, e ali do lado também tem a situação de Cabo de Santo Agostinho, que também tem uma geografia, que também tem um potencial efetivo de turismo muito grande, mas que também tem um problema social muito grande, também relacionado aí, no caso de Cabo, mais à violência do que de Ipojuca. Mas Ipojuca poderia e também deveria estar numa situação melhor para a sua população, que é uma população que tem um rendimento muito baixo, e a pesquisa aponta esse tipo de coisa, em termos de renda, de qualidade de vida, muito baixo, mas algo do poder público de fato precisa ser feito e não passa só pela prefeitura. A gente sabe que infelizmente hoje as prefeituras têm uma série de problemas de financiamento de dinheiro, vivem com o pires na mão, tanto em Brasília quanto no governo do estado, mas é preciso pensar de uma forma também do governo do estado e, obviamente, políticas mais nacionais, regionais, para que possa ter um desenvolvimento mais justo para a população de Ipojuca. Então, alguma coisa de fato precisa ser feita pelo poder público. Aí você pega aqui os dados, quando olha, enfim, são vários itens que são colocados com risco, até entra a gravidez na adolescência, por exemplo, até isso. Você vê aqui com um destaque negativo em Ipojuca, mortalidade da população, doenças crônicas, inclusive questão de piso das casas, entrega de água, coleta de esgoto, assassinato, segurança. Então são vários itens que merecem um olhar aqui especial do poder público. E alguns deles, eles são meio escondidos, só quem de fato vive, né, sabe que aquilo é um problema, e às vezes, infelizmente, a coisa está tão normatizada que as pessoas estão numa situação ruim, estão mal, mas não enxergam. E isso, de fato, parece ser bobo e parece ser falso esse tipo de afirmação, mas as pessoas acabam não vendo os problemas. Acho que é normal. É. Então, eu lembro que em um determinado momento, eu trabalhando aqui em Recife, numa campanha política,
o marqueteiro responsável pela comunicação veio de fora, veio de uma outra cidade para trabalhar aqui. E ele, andando pela cidade, ele falou assim, já descobri qual é o principal problema de Recife. É o lixo. Tem muito lixo na cidade e eu vou fazer toda a campanha dessa pessoa com quem eu vou ajudar aqui no lixo. Vamos arrumar o lixo, vamos limpar a cidade, não sei o quê. Só que daí e eu como pesquisador, ele trouxe esse mote, ele fez algumas peças para mostrar coisa do lixo, e a gente mostrava para as pessoas não achavam aquilo. E eram de fato lixo entulhado, situação, mas as pessoas estavam tão acostumadas a verem aquilo, e aquilo estava tão normatizado na cabeça das pessoas que era daquele jeito, que as pessoas não viam aquilo como um problema. Mas isso sempre esteve assim, mas não é assim. Assim, não viam aquilo como ruim, né? A gente chama a atenção da gente quando a gente fala, tal cidade do seu Rio Grande do Sul, no caso, eu gosto de Gramado, de Canela, porque lá, nossa, você não vê um papelzinho uma folha, um papel de bala na rua, porque é limpíssimo, dá até para comer na rua de tão limpo que é. Esse inverso chama atenção, porque a gente está acostumado aqui, infelizmente, com algo menos limpo, né? Não tão limpo, sujo, de fato. E daí eu sei que na campanha, na prática, eu sei que ele teve que mudar o mote da campanha do que ele já tinha trazido, porque as pessoas não viam aquilo como um problema. E daí, não, então vamos falar de outra coisa, vamos propor isso, aquilo outro, por conta de um problema que as pessoas não identificavam. Se as pessoas não identificam aquilo como um problema, está normatizado, é melhor você tocar outro caso. Então, ou você, que é o que a gente precisa com esse estudo, mostrar para as pessoas que aquilo sim é um problema, que aquilo precisa ser cuidado pelo poder público. Eu, como cidadão, preciso questionar e pedir e batalhar para que aquilo possa ter um encaminhamento pelo poder público, porque aquilo sim é problema, né? Eu saio da minha casa, isso traz doenças, isso traz uma série de outros problemas, de consequências de outras áreas até, e precisa ser resolvido. Então a gente ter essa consciência dos problemas que a gente vive, e que aquilo é um problema. E sabendo que é um problema, até se fala muito com alcoolismo, né? Ninguém se cura do alcoolismo se não reconhecer-se como um alcoólatra. Então, a pessoa também, se tem um problema público, de poder público, de ação pública, de falta de educação, de saúde, de atendimento básico, a gente tem que saber que está faltando para poder batalhar, correr atrás para ter aquilo encaminhado pelo poder público. E essa cobrança ela pode ser feita tanto aos vereadores quanto aos prefeitos, claro, são os que estão mais próximos da população, quanto ao governo do estado, aos órgãos que estão mais elevados. Aos meios de comunicação, como a Rádio Jornal aqui e outros. Prestando serviço, levando essa reclamação. É preciso que a população entenda isso. E para a gente fechar, professor, 2026 está ali, já estamos no segundo semestre de 25. Quando vê, é virada de ano. E 26 é um ano eleitoral. O que ainda é possível fazer porque a gente sabe que 2026 vai ser um ano de muitas limitações, inclusive para os governantes. Não tem tantos prefeitos, porque a eleição é geral, mas existem limitações para os governos estaduais, liberação de recursos, para melhorar um pouco esses indicadores, o que ainda é possível fazer, professor? Eu acho que não é possível fazer muita coisa, até para poder, pelo menos, encaminhar boa parte dessas enormes demandas que a gente tem. Mas, obviamente, com vontade política é possível fazer, sim. Eu acho que essa é a chave, talvez essa palavra de vontade política, né? Seja lá porque for, às vezes até por próprio interesse, que não, ele está fazendo isso porque ele quer ganhar meu voto depois. Mas resolveu o problema? Encaminhou o problema, né? E depois, se ele for eleito, continue cobrando ele no caso o governante, né, que pode ser a governadora Raquel ou qualquer outra pessoa, independente aí do gênero, mas a gente tem que de fato continuar cobrando, sim, né, e é uma questão permanente, e há sempre tempo. Se tiver, a gente tem 1 ano e 3 meses da eleição, né, há tempo, sim, para que atitudes, ações concretas e efetivas serem tomadas, bem divulgadas. Isso é muito importante também, porque muita gente reclama, o governo está gastando muito com publicidade. O governo é obrigação do governo mostrar o que está fazendo, porque é uma população enorme de 9 milhões de pessoas e num espaço geográfico do estado de Pernambuco inteiro muito grande, precisa mostrar, e precisa mostrar para o pessoal do sertão o que se faz em Recife, do Agreste o que se faz no sertão, assim, todo mundo precisa tomar esse conhecimento, e é através da comunicação que se faz isso. Então é legítimo que se faça isso, mesmo essa divulgação, mas
E com uma divulgação bem feita, bem alinhada, é possível comunicar às pessoas de que melhorias de fato estão sendo feitas. Mas elas precisam ser feitas antes, né? Então, daí mostrar o que de fato fez. O governo tem que correr atrás disso para mostrar o que está sendo feito, até porque o papel do governo tá fazendo, né? É fazer. E acredito que esteja fazendo, mas também, de fato, precisa ter uma comunicação mais efetiva disso, para que as pessoas possam tomar conhecimento do que está sendo feito. E impactar, de fato, impactar a mudança na vida das pessoas. E a gente sabe de algumas campanhas ou ações que, de fato, marcam a gente, porque, de fato, são bem feitas, são orientadas, são bem planejadas e que acabam repercutindo e fazendo com que, no caso, o Estado se desenvolva, e a população ganhe com isso, né? A gente tem uma série a gente tem hoje no Brasil, de uma maneira geral, governadores muito bem avaliados. Sim. Né? E eles estão bem avaliados porque eles conseguiram fazer uma comunicação efetiva, né? A gente hoje tem uns 4 ou 5 governadores que têm cerca de 80%, entre 70% e 80% de aprovação. Esse é um índice muito bom, muito acima de qualquer média, né? Que politicamente vão trazer. Isso vai trazer benefícios para esses governadores, seja para a reeleição deles, seja para a eleição deles para o Senado, ou para o candidato deles apoiado. Todo mundo ganha com isso, mas a população está satisfeita. Se eles têm esse nível de aprovação, é porque eles estão entregando e a população está satisfeita, não plenamente satisfeita, porque 100% também ninguém... Sempre há o que fazer, sempre há o que fazer. As demandas vão crescendo, mas é preciso ter esse foco de ter um mínimo, um básico. E o bom desse estudo, reiterando, só para fechar, é porque ele mostra onde estão os calcanhares, onde são os problemas para cada município. E é possível, e é preciso que tanto o poder público estadual quanto também os municipais corram atrás daqueles pontos onde eles estão devendo. E devendo para quem? Devendo para a população, para o povo que paga imposto, que se esforça e que precisa disso. Né? A função do Estado, a gente tem que lembrar sempre que a função do Estado é distribuir essa renda e melhorar a vida das pessoas. Esse pacto que a gente fez há séculos atrás de viver em sociedade, a gente tem que ter um governo que cuide, que tire de onde tem mais para poder distribuir para quem tem menos ou nem tem condições de ter algum dinheiro. Esse é o papel do Estado. Professor Maurício Garcia, sociólogo, para quem está curioso e quer mais detalhes do estudo, nós focamos aqui na região metropolitana, óbvio, é muito fácil. Entre no site do IPS Brasil, ipsbrasil.org.br, você pode pesquisar outras cidades do Brasil inteiro e, claro, fazer a cobrança necessária. Muito bom tê-lo com a gente aqui no Giro Metropolitano e até a próxima. Obrigado, o papo passou rápido aqui, demais. Foi legal. O tempo voou. Obrigada, até mais. Nada, até mais. Bom, para você que nos acompanhou aqui no Giro Metropolitano, até o próximo sábado.